Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a toda a Irmandade, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado pela audiência, pela participação de sempre nos santos cultos. E nesse sábado não vai ser diferente. Nós vamos adorar o Senhor juntos, buscar a sua presença, ouvir a sua palavra, cantar os hinos, orar, adorar a Deus como o Senhor merece, toda a nossa devoção, toda a nossa dedicação também. Vocês aí da segurança do seu lar, nós aqui de dentro da igreja, e o que importa é que estamos juntos, em espírito, nas mesmas intenções, para adorar o Senhor de todo o nosso coração. Tá bem? Vamos começar o santo culto, louvando a Deus com o cântico 75, cântico 75.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino 448, 448. Tua face as riquezas excelentes desejamos ó Senhor desfrutar eternamente da mansão de esplendor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar para a oração o cântico 125, 125. No meu
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos buscar a Deus agora em santa oração, vamos apresentar a Deus todas as necessidades da Irmandade, que tem feito menção aí através da live, também das nossas redes sociais e de toda a forma de comunicação que a CCA disponibiliza à Irmandade. Vamos pedir a Deus também a sua bênção em favor do nosso povo, da nossa nação. Graças a Deus, cada dia que passa está se aproximando mais a cura, os dias melhores aí através dessa vacinação. Teve um dia dessa semana, não lembro qual, que foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas. Graças a Deus, está chegando. Por difícil, por tantas guerras que tenham havido e ainda existam, mas o Senhor está nos ajudando, fortalecendo, direcionando as coisas, vai acontecer. E para isso devemos continuar orando, para que o Senhor continue também agindo, trabalhando em nosso favor. Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, foi antecipado aí em mais de 30 dias, mais ou menos, a vacinação, de acordo com as faixas etárias. Então, para nós já é uma vitória, irmãos. Ultimamente, a gente está comemorando tudo, né? A sobrevida, o pão de cada dia. Acho que o brasileiro, de um modo geral, resguardado aí as devidas proporções e algumas exceções, tem estado mais grato a Deus e percebido que nós sempre realmente fomos um povo abençoado. Nós nunca enfrentamos neve, nunca enfrentamos terremoto, nunca enfrentamos tsunami, nunca enfrentamos vulcão. E as outras nações, o povo japonês, que é um povo resiliente, né? Guerra, terremoto, maremoto e tantas outras coisas, passou pela pandemia, já foi. Eles já estão superando, porque já estão treinados, né? E nós sempre vivemos na bonança, e aí estamos todos tão assustados com tudo isso, mas ainda assim, a boa mão de Deus tem estado em nosso favor, nos ajudando, e agora certamente trouxe um despertamento em todo o povo, na nossa nação, de reclamar menos, de ser mais grato, e de notar, de reconhecer que nós somos bem privilegiados aqui na nossa terra. Vamos ver que se você arrancar esses pisos aqui da congregação do Alphaville e jogar uns caroços de feijão, logo você está colhendo feijão aqui, né? Milho, rapidinho você está colhendo, tudo que planta dá. Nós somos um povo abençoado, que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, né? A água do mundo está aqui na nossa Amazônia, não é verdade, irmãos? Então, o Senhor sabe como trabalhar, está havendo esse tratado especial de Deus aqui para nós, para o nosso conhecimento pessoal, conhecimento da graça de Deus como um todo. Enfim, de uma maneira geral, o Senhor está nos ajudando. Nós vamos pedir também que Deus fale conosco através da sua santa palavra. Reflita sobre essas coisas que acabamos de dizer e aproveite esse momento da sua oração, da nossa oração que faremos juntos, e que não seja só uma oração para súplica, mas seja também uma oração de agradecimento, uma oração de adoração a Deus, de devoção, um devocional íntimo, pessoal de cada um de nós. Isso faz muito bem para a nossa consciência, faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso eu interior. Esse relacionamento com Deus se dá também e essencialmente através da gratidão. Tá bem? Vamos todos juntos, ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, dobramos os nossos joelhos e o nosso espírito e coração diante da presença desse Deus tão maravilhoso, sabendo que Deus nos ouve. Deus, segundo o apóstolo São Paulo, reconhece e ouve os gemidos inexprimíveis da nossa alma, ou seja, até as coisas, as palavras que não falamos, que estão apenas na nossa intenção, no nosso coração, são conhecidas por Deus. Não que haja necessidade de falarmos, de verbalizarmos a nossa oração, mas para nós é importante. Tudo aquilo que falamos, nós tomamos a consciência plena daquilo e também nos ajuda a lembrar daquilo que nós pensamos e agimos. Por isso estamos diante da presença de Deus, orando junto de todo o teu povo, Senhor, cada um da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, ou até mesmo de um transporte público. Deus o sabe onde estão. Estamos juntos nesse mesmo espírito, nesse momento de uma corrente de oração,
clamando a Deus e, acima de tudo, pedindo-te perdão pelos nossos muitos e muitos pecados, pelas faltas que cometemos diante de Ti, pelo nosso erro, Senhor, pelas nossas muitas transgressões também, que muitas vezes deixamos, Senhor, transparecer, deixamos acontecer e não notamos que estamos caminhando para o mal, e quando já percebemos, estamos afundados em alguma situação embaraçosa e depois temos que recorrer a Deus. Entretanto, temos que recorrer a Deus por tudo e para tudo, pois do Senhor provém tudo aquilo que precisamos. Ó Deus maravilhoso, queira tomar nessa noite todos os pedidos de oração nas Tuas mãos, pois o Senhor conhece a necessidade da nossa irmandade e sabe o que cada um precisa de Ti. Sabe, Senhor, onde as coisas estão apertando, onde a dificuldade vem aumentando, o mal, a doença, o desemprego, a tristeza e tantos outros males que acometem o Teu povo. Deus maravilhoso, Tu que conheces todas as coisas, sabe exatamente onde trabalhar nas nossas vidas. E por isso, Senhor, entregamos nas Tuas mãos os nossos humildes corações e contritos estamos diante de Ti te pedindo, olha para nós, Senhor. Atenta à voz da nossa súplica. Nessa noite venha visitar os nossos corações, enche-nos da Tua presença, pois quando somos visitados por Ti, Senhor, um esquecimento, um momento, Senhor, de alegria tamanho, que nos faz desligar-nos dessa terra e lembrar-nos somente das coisas celestiais, da bem-aventurança que tem aquele, que tem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Firmados, ó Deus, nessa esperança, nós entregamos os nossos corações nas Tuas mãos e Te pedimos que queira fazer nessa noite de nós vasos diante da Tua presença, vazios na verdade de nós mesmos, mas esperamos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Ó Deus, toma nas Tuas mãos aqueles que estão internados, estão doentes, passando as mais diversas enfermidades. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com problemas nos seus casamentos, na sua vida conjugal e sentimental, pelos nossos irmãos e irmãs que estão desempregados e não têm de onde tirar o sustento, o pão de cada dia da sua casa, para a sua casa. Tu és um Deus de providência, Tu és um Deus que opera e faz milagre. Em nome de Jesus Cristo, passa, Senhor, por essas casas, por essas famílias, e faz, Senhor, a Tua boa obra. Certamente que o Teu povo nunca se envergonhará de glorificar muito o Teu santo nome. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos, não só pela Covid, mas por tantas outras enfermidades. Ó Deus, tem piedade, Senhor, da nossa nação, do nosso povo, Pai eterno, e nos ajuda a estar firmes em Ti, passando esses momentos de adversidade, de escuridão, agarrados na Tua palavra, como a tábua da nossa salvação. Ó Deus eterno, queiras abençoar este santo culto, dando ao Teu servo a guia do Teu Espírito Santo, não deixando aqui aparecer o nosso eu, mas que venhamos dar vazão e lugar ao Teu Espírito Santo, pois a Tua igreja não precisa das nossas palavras, a Tua igreja precisa da Tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, pois a Tua palavra é vida, é luz, Tua palavra é a vitamina que nos sustém saudáveis diante de Ti espiritualmente, ó Pai. Senhor eterno e maravilhoso, toma nas Tuas mãos a Tua obra nos quatro cantos da terra, onde estiver o Teu povo clamando a Deus, buscando, batendo nas portas da Tua misericórdia. Permita, Senhor, que por graça, muita graça, elas possam ser abertas e nós tenhamos acesso, Senhor, aos Teus beneplácitos, às Tuas bondades, ao Teu operar na nossa vida, ó Pai. Assim guia todas as coisas e direciona a nossa vida, segundo a vontade do Teu Espírito em nós, ó Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, certos de que estamos sendo ouvidos por Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que bendito reina para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Aleluia, Deus.
Vamos cantar, irmãos, o hino 331. 331. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos queridos, deixa eu passar para os irmãos os avisos aqui, que são do nosso dia a dia, para a Irmandade também acompanhando aí. Muito embora todos já quase que saibam de cor, mas é importante porque sempre aparece alguém novo. O nosso canal tem uma média de 70 a 90 inscritos por dia. Todo dia aumenta um pouquinho, então sempre vai chegando alguém novo aí na família. E aí, aliás, damos as boas-vindas aí a todos os novos inscritos, sempre que Deus prepara. Para nós é uma alegria ter vocês aqui junto de nós. Os cultos presenciais aqui nessa congregação do Alphaville, aqui em Barueri, são aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, que é amanhã, às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 8 da noite, e aos sábados, que foi hoje de manhã, às 10 da manhã, é um culto só das mulheres, as nossas irmãs que presidem o Santo Culto, atendem, é bem bacana. Para nós que não temos hábito, ou para nós aqui do Alphaville já é natural, mas para você que nunca viu, recomendo que assistam. Você pode procurar aí na página, no nosso canal, aí no CCA Alphaville Lives, vai lá na playlist Culto das Mulheres. Ixi, tem um montão de culto que as nossas irmãs já fizeram anteriormente, tenho certeza que você vai gostar. É bem bonito de ver também Deus se usar das suas servas. Toda segunda-feira nós temos uma reunião de oração aqui, às 19 horas. E no domingo, que é amanhã, às 8 da manhã, aula de música para os irmãos e para as irmãs. Lembrando que as nossas irmãs também poderão estudar outros instrumentos, tá bom? Fora o órgão. Nós temos, por exemplo, a Bianca, que toca sax.
Temos a Andriele, que toca violino, a Bruna, que toca violino, temos a irmã Dani Sampaio, que toca flauta, além de ser organista, temos as várias irmãs Rosa, a Ellen, a Mônica, que além de ser organista, tocam escaleta, a irmã Diná. Quem mais? Meu Deus do céu. Ixi, nem sei, é tanta gente, tanta irmã. Tem a irmã Sirlene, que está estudando tuba, vai tocar bombardão, olha só que coisa. E assim, a minha esposa, a irmã Dani, que além do órgão toca violoncelo, e outras várias irmãs que estudam aí outros vários instrumentos que vão ao longo do tempo ingressando na orquestra para tocar. Estão indo muito bem, por sinal. Então estão todos convidados, Deus preparando, venham fazer a aulinha de música aqui junto da gente, evidentemente que é gratuito, todos os domingos às 8 da manhã. A nossa mesa do amor, que é uma mesa que a gente deixa ali na entrada da igreja, e conforme o povo de Deus vai chegando, vai trazendo alimentos não perecíveis para atendimento dos mais necessitados, daqueles que estão passando uma situação de aperto, o que nos traz bastante alegria. Eu acho isso muito importante ressaltar para a Irmandade, que grande parte dos atendimentos que são feitos por essa congregação são de pessoas que nem da nossa igreja são. Eu acho isso muito, muito importante, porque quando o Senhor falou do próximo, para amar o próximo como a ti mesmo, o próximo é o que está mais próximo, o que está ali, a necessidade que se apresentou. Se ele é crente, se ele não é crente, se ele é homem, se ele é mulher, não faz a menor diferença. Eu acho isso muito importante. As irmãs da Piedade, sendo lideradas pela irmã Júlia, e também os irmãos diáconos, têm feito esse trabalho muito importante, muito edificante, e sempre vai uma palavrinha de Deus junto, não tem jeito, porque crente não aguenta, sempre que ele tem oportunidade, ele fala de Jesus mesmo, graças a Deus por isso. Então chega lá uma cestinha básica, uma caixinha de leite e uma meia duzinha de palavras do Senhor Jesus, que são suficientes para sarar uma casa, sarar uma família, resgatar uma alma. Santo Deus, os irmãos não sabem o quanto isso é importante. Então quero ressaltar a nossa Irmandade, que sempre que vierem aos cultos presenciais, traz 1 quilinho de alimento não perecível. Tenho certeza, com fé em Deus, que não há de faltar na sua casa, de jeito nenhum. Os materiais de fundo bíblico, Inário, muito embora agora já tenha no celular o aplicativo CCA Cristã Apostólica, você pode baixar na Google Play, na Apple Store, lá também tem o Inário virtual. Mas nós temos a nossa loja, Bíblia, Inário, Véu, outras coisas, que é loja.ccacristã.org.br, loja.ccacristã.org.br. Os nossos cultos online são de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábados, que é hoje, às 10 da manhã, ouve das nossas irmãs, agora há pouquinho às 14 horas, e agora às 8 da noite também, e amanhã domingo, 10 da manhã, 14 horas e 18h30. Os irmãos terem uma ideia, nós temos 16 cultos por semana online transmitidos aqui. O desejo do meu coração é ter mais 7 ainda, então 16 com 7, 23. 23 cultos. Vamos chegar lá, porque aí serão os cultos às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. Como que vai ser, irmão Rodrigo? Deus vai trazer uns valentes aí para nos ajudar a fazer o santo culto. Tenho certeza. E o nome de Deus será glorificado na nossa vida. Nós vamos se alegrar muito com o Senhor pelas coisas boas que Deus tem feito por nós. Tá bem, amados irmãos, amadas irmãs? Acho que de aviso é o suficiente. Primeiro domingo de julho. Que dia cai do mês aí? Olha, está mais fácil no calendário? Se não, olha aqui no celular. Eu nunca acho nada nesse meu celular, irmão. É uma benção. Achei. Por graça divina. 4, né? Joia. 4 de julho, nós teremos o nosso ensaio local da orquestra aqui de novo. O último ensaio foi uma festa. Tinha música e não tinha fim aqui. Santo Deus. Estava cheio de música, estava uma musiqueira só, estava lindo. E esse próximo tenho certeza que não vai ser diferente, tá bom? Estão todos convidados, lembrando que todos os músicos de qualquer categoria de instrumento poderão se alegrar junto de nós. Vamos louvar a Deus para ouvir a palavra do Senhor com o hino 82. Eu não sei tudo, Oliver. Do que eu não esqueci, falei tudo, né? Maravilha, então vamos lá. 82. Bênção. O Oliver está desse tamanho assim de frio encurujado ali no canto. O Senhor seja louvado, pois mandou sua luz. Bendito é o nosso remédio,
nos tirou-nos desse mundo, pelo seu divino amor, cantam todos os fiéis na presença do Senhor. Hinos agradáveis, em glória e louvor. O Senhor seja louvado, pois opera o seu prazer. Seja ele aclamado pela sua amada grei. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor. Cantam hinos agradáveis, em glória e louvor. Já foi às 3, Oliver? Mas que rápido! Sério mesmo? Ah, tá louco, Oliver. Acho que você tá abreviando os hinos aí, meu. Rapaz, que bênção. É que o hino é alegrinho, né? Acaba logo. Então tá bom. Então vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Queridos, vamos falar das ofertas e das coletas para o povo de Deus. Nós estamos entrando aí no final, na metade mais ou menos da segunda quinzena do mês de junho, né? Estamos no mês 6. E, como sempre, há bastante compromissos a serem cumpridos, bastante coisa que precisamos acertar e, enfim, colocar em dia. E para isso contamos com a colaboração da nossa querida Irmandade. O Oliver vai pôr aí na sua tela agora os nossos dados bancários e eu vou frisar aqui para os irmãos pedindo a colaboração de toda a Irmandade. Nós sabemos que, às vezes, causa a Irmandade algum spam, dizendo, mas os irmãos estão falando de dado bancário, de conta. Mas, meu Deus do céu, como que a obra de Deus vai se sustentar? Eu não vi ainda pé de dinheiro, que se tivesse, eu tinha plantado um na minha casa. É o povo de Deus que ajuda a obra, a gente fala abertamente, porque não tem mistério, não tem segredo. É uma forma de adorar a Deus também, não é obrigado, não é troca, mas é uma responsabilidade que o povo de Deus pega para si voluntariamente, dizendo, eu voluntariamente, de bom coração, vou abençoar a obra de Deus, vou ajudar também, tá bom? Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Com a colaboração da Irmandade, o bom coração do povo de Deus na obra de Deus, nós temos vencido muitas barreiras. E temos certeza que o Senhor também nos vai ajudar, vai abençoar, e nós vamos alcançar também coisas ainda maiores, em nome do Senhor Jesus. O Oliver vai voltar para cá com a câmera e nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelas ofertas do povo de Deus. Tá bom? Acompanhe aí da sua casa. Ainda que você não tenha podido ofertar, isso não faz diferença nenhuma. Oração é sempre uma bênção, é sempre uma dádiva para todos nós. Senhor, nós te damos graças pelas ofertas que tu tens preparado do coração do teu povo. Não tem muito, não tem pouco, tudo vem do coração do povo para a obra de Deus. E não temos a menor dúvida de que o Senhor recebe aí no céu como incenso de suavidade. Sabemos também que há tantos irmãos e irmãs desempregados, ou, Senhor, ainda que trabalhando, passando apertos financeiros, pois as coisas estão tão difíceis ultimamente. Então nós entregamos nas tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que abençoe a todos indistintamente.
e que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia possam alcançar as nossas vidas. E naqueles setores da nossa vida que temos alguma deficiência, vem, Senhor, ao nosso encontro por caridade e nos ajuda, ó Pai, a fazer a tua vontade na terra. É o que pedimos a Deus, dando gratidão ao céu, por Jesus, Senhor nosso, bendito eternamente. Amém. Amém. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2, Oliveira. Se tiver no esquema aí, você só avisar. Que eu sei que você é ligeiro. Já tá? Eita, nós, aí sim. Livro de Jonas, no capítulo 2. Vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer, queridos irmãos. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Apesar da Irmandade, a história, esse fato, né, parece a história de um filme, né? Aliás, houveram filmes inspirados nessa história, nessa passagem de Jonas. Meu Deus do céu. Quando será que nós, os homens, o ser humano, vamos reconhecer, irmãos, de uma vez por todas, a soberania de Deus? Ou pelo menos a existência, mas crer com efetividade, crer de alma, dizer, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Assim como você conhece a sua esposa, seu esposo, e alguém te disser, olha, você conhece a Daniela? Ah, conheço, e eu tenho convicção de que conheço. A mãe dos meus filhos, imagina, conheço ela, sei o que ela gosta, sei a roupa dela, conheço o cheiro dela, conheço minha esposa. Pois é essa convicção que o ser humano, que nós, a humanidade, deveria buscar, sim, desesperadamente. A convicção da existência efetiva, sem a menor sombra de dúvidas, da existência de Deus. Dizer, creio em Jesus, creio que Ele existe. Mas você já ouviu? Nunca ouvi. Mas eu o sinto dentro do meu coração. Sinto Ele vivo em mim, como uma mãe que carrega o bebezinho no seu ventre, que ainda não tenha visto, mas ela sabe que Ele está lá, ela o sente. Eu sei, imagina, eu estou grávida, a mulher diz. Porque aí eu sinto o bebê mexer, imagina, olha o tamanho da minha barriga. Não tem conversa, estou grávida. Posso não saber se é menino, se é menina ainda, muito embora as mães sempre tenham esse instinto, né? Mas eu sei que Ele está aqui. E assim, irmãos, deveria ser, né? Existe a vida ideal e a vida real. Esse é o ideal de fé. E existe a fé real, que era a fé que Jonas tinha. Muito embora ele se relacionasse com Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo as diretrizes que o Espírito de Deus dava a ele, conversando com ele, falando com ele, amados irmãos, ainda assim ele resistiu bastante, ainda assim ele reteve bastante e mantinha-se irredutível naquilo que ele
planejava fazer, naquilo que ele tinha vontade de fazer. Então havia um conflito, né, de interesses. O que Jonas gostaria de fazer e o que Deus gostaria que Jonas fizesse. Ocorre, irmãos, que a vontade de Deus na nossa vida, ela é soberana. Ela é a única quem prevalece. Nós atribuímos, às vezes, um fracasso ou até um sucesso dizendo foi sorte, ou uma perda diz foi azar. Irmão, foi Deus. Sempre será Deus. Sempre tudo se encerra debaixo da mão de Deus. Daqui não passa. Os irmãos, vejam que o mar, você vai lá, tem uma praia em Portugal que eu não lembro o nome, que tem onda de não sei quantos metros de altura, mais de 10 metros de altura. Mas no Havaí também tem. Vem aquela coluna, aquela muro de água que não dá, meu Deus, quantas toneladas de pressão de água tem ali. Ela vem arrebentando tudo no mar, chega na areia da praia, ela vai até uma altura só. Chegou naquela altura, ela volta para trás. Os irmãos já perceberam isso? É um limite que a própria natureza, meu Deus, como pode? E o tsunami que não tem nem onda, praticamente, um calombinho no mar, dizimou a Ásia lá. Não é? Parece uma coisa discrepante. Mas é que ali foi a permissão de Deus. Ora, a Terra tem 70% de água. Então, ou seja, a água domina tudo. O que não está à vista está debaixo dos nossos pés, não é verdade, irmão? Mas tem uma ordem de Deus dizendo, daqui você não passa. E ela não passa. E aí a ordem de Deus diz, agora você passa. Aí acontece o que a gente vê. E é exatamente assim na nossa vida. Nós somos como o mar. 70% dos nossos sentimentos são nossos. A nossa vontade, o nosso querer, aquilo que nós achamos certo e que nós achamos conveniente. Mas tem a incidência da permissão de Deus na nossa vida. Que é quando o Senhor diz, pode e não pode. E nós esbravejando ou não, ficando contentes ou não, insatisfeitos, inconformados, aborrecidos, vai prevalecer a vontade de Deus, como está lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jonas contendeu com Deus. E a palavra também diz, quem contendeu com Deus e teve paz. Entretanto, existe uma diferença de... Vamos criar uma metáfora, conjecturar aqui com os irmãos. De o Oliver ser meu patrão, e ele me dá uma ordem, então ele tem um domínio sobre mim, ele é meu patrão. E eu achar que está errado. E pode até efetivamente estar errado mesmo. Ele diz, olha, você pega gasolina e joga aqui nessa fogueira assim e fica despejando o galão. Eu vou dizer, olha, vai pegar fogo em mim com tudo, mas faz o que eu estou mandando. E eu poderei contender e falar, então eu peço demissão. Mas você quer me botar fogo? Você está doido? Porque eu tenho plena convicção de que aquela ordem, de que aquela diretriz que ele está me passando, não é boa, é ruim. Isso sim, um homem. Agora a vontade de Deus não, irmão. Deus nunca te encaminhará para o mal. Nunca, em nenhuma circunstância. Ele ainda diz, se passar pela água não te cobrirá. Se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Glória ao nome do Senhor. Ele dizendo, olha, quando eu te disser vai, você vai, porque eu estou aqui, ó, eu garanto o que eu estou dizendo. E a palavra também diz, Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. Ele diz que é contigo e se distrai com o celular. Deus te diz, olha, vai lá, passa lá naquele fogo, tá bom? Eu vou cuidar de você. E quando você começa a passar no fogo, Deus está aqui no WhatsApp. Não vai acontecer, irmão. E Jonas não conseguiu acreditar nisso. Ele sabia que Deus existia porque ele ouvia a voz. Tanto ouvia que contendeu, dizendo, não vou fazer o que você está me mandando. Então veja, é um outro nível de fé. Crer na existência de Deus, ok. Acho que grande parte de nós cremos, eu sei que existe Deus. Mas crer ao ponto de se entregar, de falar, Senhor, toma aqui, ó, a minha vida. Esse pedaço de papel em branco aqui, ó. Acho que nessa aqui, né, Oliver? Ó. Minha vida é esse pedaço de papel em branco. Toma, Senhor. Escreve o que o Senhor quiser. Eu já vou assinar, aqui embaixo. Vou assinar. Acho que não tem caneta. Tem, aqui, ó. Para mandar nunca mais esquecer da palavra. Vou assinar aqui, ó. Rodrigo Alves. O Oliver vai mostrar.
e vou dar para Deus, dizer, toma, Senhor, está assinado. Pode escrever o que o Senhor quiser, que eu não esqueço mais, que eu não faço, eu não mudo mais. Já pensou, irmãos, que coisa maravilhosa? E quantos de nós têm feito isso? Irmão Rodrigo, você é muito forgado, você está pregando isso aí, mas você faz? Óbvio que não. Evidente que não. E a palavra está vindo para me corrigir. Às vezes eu vejo situações na obra de Deus que o Senhor me diz no coração, meu servo, deixa. E eu vou lá e futuco, e sofro, e judio, e faço alguém sofrer, e passo provação, porque Deus não deixa que ninguém mexa com os seus pequenininhos. E aí a gente vai sofrendo tanto, irmão. Então qual que é a intenção dessa palavra essa noite, necessariamente? É dizer à igreja de Deus, confia em mim. Você pode estar no ventre também de um grande peixe, como aconteceu com Jonas. Você pode estar também no meio de uma grande tormenta, como Daniel na cova dos leões. Jonas foi lançado no ventre do peixe. O peixe o engoliu quando ele caiu no mar por desobediência. Daniel foi lançado na cova dos leões por obediência. Obediência a Deus. Então ele sabia. É exatamente esse exemplo que eu dei aos irmãos agora com o Oliver aqui. Disseram, o homem disse para ele, você não pode adorar o teu Deus durante 30 dias. Foi uma ordem do homem. Ele disse, olha, eu prefiro transgredir a ordem do homem do que a ordem de Deus. Eu adoro ao Senhor. O homem o lançou na cova e Deus o tirou da cova. Agora Jonas desobedeceu a Deus. Deus o lançou no ventre do peixe. E qual homem que o poderia tirar? Que homem que ia tirar Jonas de dentro do ventre do peixe? Nenhum, né, irmão? O Senhor garante a sua palavra. O que ele fala, ele avaliza, ele sustenta, ele faz ir até o fim. Então é esse nível de crença, que é um nível também de entrega, de confiança. Você crê que o irmão Rodrigo existe, Oliver? Creio, eu sei quem é, e eu convivo com ele. Mas você confia, você se entrega na vida dele e fala, toma minha vida, toma meus cartões de crédito, toma meu nome, toma minha casa, minha família. Ah, não sei. E eu acho que não. Não é razoável. Mas com Deus não, irmãos. Com Deus não pode ser assim. A palavra diz, ou seja quente, ou seja frio, mas morno não. Para as coisas de Deus, não. Ou crê ou não crê. Ou confia ou não confia. Agora, vai ser a ferro e a fogo? Vai ser um parto a fórceps? Não. É uma evolução, é um crescimento, é um relacionamento que vai se criando com Deus. A maior ferramenta de intimidade com Deus que um cristão pode ter, e todos nós temos acesso indistintamente, independente da sua crença, da sua religião, é a oração. A oração te faz, sempre que você fecha os olhos e começa a falar com Deus, ali é o seu verdadeiro eu. É a pessoa que você é na sua essência. Sem reservas, sem máscaras, sem tipo, sem personagens. E nisso você também vai se reconhecendo. Vejam, uma irmã da oração, ou até a oração necessariamente, que muitas religiões, acho que hinduístas fazem, budistas fazem, que é a meditação. Não, irmão, isso é idolatria. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. É bíblico, está lá no livro do Salmo. No Salmo 1, na tua lei medita de não se senta com escarnecedores, nem com os pecadores, né? E na tua lei medita de dia e de noite. É oração. Já vi alguém meditar de olho aberto? Eu nunca vi, não sei se tem. Primeira coisa que a pessoa faz, esse sinal que eleva a Deus, esse sinal também, e esse sinal aqui, você pode ver que todo defunto está assim no caixão. É a mortificação da carne, dizendo, morreu, acabou. Então quando a gente ora assim, dizendo, é um gesto para nós, para o nosso inconsciente, para Deus dizendo, eu quero que o meu espírito, que a minha alma, tenha vazão agora aqui diante de Deus. Que o meu ser interior, o meu eu interior, possa se relacionar com Deus. Que eu possa encontrar Deus no ar, que eu possa encontrar Deus no canto de um pássaro, numa música bonita, numa leitura boa, enfim. E essa meditação traz a nós essa proximidade com Deus e essa entrega. Por que tudo isso, irmãos amados?
O Senhor quer essa noite instruir a sua igreja, queridos, que sofra menos. Que sofra menos. Que procure se relacionar mais com Deus, todos nós, independente de qualquer outra coisa, que nos relacionemos com Deus, cada um na medida da sua fé, cada um com a sua força. Tem irmãos que oram 40 vezes no dia, tem irmão que ora uma vez a cada 40 dias. Está tudo bem, mas é preciso haver, tem que haver, esse relacionamento, essa aproximação, esse contato com Deus, buscando sempre no Senhor instrução, buscando sempre no Senhor a paz, buscando sempre no Senhor o direcionamento do seu Espírito. E se assim não for, irmãos, dificilmente nós conseguiremos ter uma fé plena, uma vida realizada espiritualmente diante de Deus. Porque nós vamos estar sempre manquitolando, vamos estar sempre deficientes espiritualmente. Eu confio até a página 2. Eu me entrego à palavra até a página 2. Porque veja, irmão, se não há confiança entre nós e Deus, veja só, irmão, qual o motivo de você estar ouvindo essa palavra? Uma palestra que não te acrescenta nada? Que não... Ou a sua crença só vem de acordo com a sua conveniência. Se o irmão vier aqui pregar casa, carro, casamento, dinheiro, bababá, bababá, e dons e exaltação, aí ok. Aí você crê. E depois você se frustra. Ou você busca a palavra por fé, ou você ouve a palavra para poder ter alguém a quem culpar quando as coisas não der certo. Foi Deus que não cumpriu. É preciso reorganizar isso na nossa mente. Por que que o crente para? Porque ele não criou a proximidade com Deus. Porque ninguém abandona alguém a quem confia. E de repente você vira as costas para Deus. Outros vão para o mundo. E não quer dizer que você não pode ir na praia, você não pode sair com os amigos, você não pode ir numa festa, você não pode se alegrar. Não quer dizer absolutamente nada. Mas há pessoas que largam a fé. Eles abrem mão, falam, realmente eu não acho que isso me acrescenta. Meu Deus do céu. É como parar de respirar. Você dizer, quer saber? Vou prender o ar. E não respira mais. Meu Deus do céu, é razoável? Isso vai morrer. Sem ar você não vive. Não vou comer mais. Entende, irmãos? E com Jonas foi isso que aconteceu. Ainda sendo um grande homem, e foi um grande profeta, um grande homem de Deus, com quem o Senhor se relacionava, ele, irmão, tentou fugir. Ele contendeu com Deus. Ele não confiou, ele ouviu a direção de Deus e tentou fugir para Tarsis. E o barco afundou e aconteceu tudo o que aconteceu. O peixe nhaco foi lá, abocanhou ele. Irmão, irmã, não fuja da presença de Deus. Não faz o Senhor ir atrás de você. Bem-aventurado aquele que vai aos pés do Senhor. Assim como aquele que vai até Deus, ele nunca o despede vazio. Aquele a quem o Senhor também vai atrás não escapa, meu irmão. Da mão de Deus ninguém escapa. Dos olhos de Deus ninguém escapa. Diz a palavra de Deus, Senhor, se eu descer nas profundezas da terra, os teus olhos me alcançam. Se eu subir na altura do céu, é o trono da tua habitação. Estou dentro da casa de Deus. Como que eu vou me esconder de ti? Não tem aquele hino 430? Ó Senhor, tu me conheces, tu conheces meu viver e também meu pensamento, não te posso esconder. Onde quer que eu esteja, teu Espírito está. Não é? Tua mão em toda parte sempre me guardará ou me acompanhará. Coisa assim. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos essa consciência em nós e não contendamos com Deus. E não tentemos fugir da presença de Deus. Mas tenhamos os nossos corações dispostos, entregues. A nossa vida entregue nas mãos de Deus não é do dia para a noite, não é virar uma chave. Aqui no nosso quadro geral de energia da igreja na entrada, tem uma chave, rede, desligado e gerador. Tem gerador aqui na igreja. Não é virar uma chave, é sabe aqueles forninhos elétricos que você vira e ela fica tec, 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 igual caixinha de música, de corda? É exatamente isso. Você vai virando lentamente, você vai condicionando a tua vida. A fé também precisa ser racional.
Você conceber na tua mente a fé. Conceber na tua mente as coisas espirituais. Conceber na tua mente. Por exemplo, um exemplo chulo. Você pegar uma panela de arroz cru, pôr em cima do fogão e ficar olhando e orando. Em nome de Jesus, ele vai cozinhar. Acende o fogo, irmão. Acende o fogo, põe a água lá, um punhadinho de sal que ele vai cozinhar. Então, essa racionalização da fé faz bem a nós também. E não quer dizer que eu vou materializar a crença, materializar as coisas que são espirituais, mas eu preciso compreender o funcionamento da fé na minha vida. A crença é uma coisa, a entrega é outra. Tem uma brincadeirinha, uma anedota que o povo conta, que a viúva estava na beira da cova e eles estavam descendo o caixão. Ela falou, eu quero morrer junto com você, eu não aguento viver sem você, a minha vida não faz sentido sem você. Escorregou, caiu dentro da cova, junto com o defunto. Pelo amor de Deus, me tira daqui que eu não quero ficar aqui. Irmão, até a página 2, espera aí que eu gosto de você até a página 2. E é preciso romper essa barreira. E essa noite Deus está trazendo a palavra para dizer a nós, rompa você também essa barreira, um dia de cada vez, andando devagarinho, traça um objetivo, eu quero crer e confiar no Senhor. Irmão Rodrigo, mas tem nexo isso aí, pega o Salmo. Os que confiam, lá não fala crer, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Acho que é Salmo 124, me lembro. Os que confiam, tem que confiar de todo o coração. Vamos ver qual Salmo que é? Ou é Salmo 122, eu não me lembro. Salmo 125, não sei. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Está ele sempre lá, chove ele está lá, faz sol ele está lá, de dia ele está lá, de noite ele está lá, Réveillon ele está lá, Natal ele está lá. Serão, não vai transformar do dia, serão é uma evolução gradativa, vai ser, vai acontecer, é uma certeza. Mas é hoje, amanhã, a irmã está grávida, o nenê vai nascer. Mas vai nascer amanhã não, leva uns dias, mas vai nascer. Entendeu, irmão? Então que o Senhor traga aos nossos corações essa compreensão. E nesse sábado, nós pensemos um pouco sobre as coisas de Deus. Você vai se frustrar muito menos e você vai ter uma fé muito mais produtiva, um relacionamento muito mais legal, muito mais bacana com Deus. E o Senhor sempre se preocupando com os nossos pensamentos. Veja só. Vai e diz na palavra, olha, povo, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de paz e não de guerra, dizendo, olha, não pense você que eu estou arquitetando mal contra você, que eu estou querendo te fazer mal. Olha, irmão, aonde vai a preocupação de Deus? Dizer, por favor, confie em mim. Por favor, quando eu bater na porta, outra parte da palavra, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Poxa vida, sendo Deus diz, posso entrar na tua casa? Não é uma invasão. É um convite totalmente voluntário. Ô Senhor, não tem um louvor lá? Entra na minha casa, entra na minha vida. É um convite, é um relacionamento. Você conhece uma pessoa no trabalho, por exemplo, naquele primeiro dia é meio estranho, vocês almoçam juntos, passam o dia trabalhando junto. Na primeira semana, você já trocou o WhatsApp com ele ou com ela. Não vai nada, vocês estão... Vai para a casa do outro, se cria um relacionamento, cria uma proximidade, uma relação de amizade, as crianças vão brincar junto, as mulheres vão fazer alguma coisa. Não é, irmão? Pronto, irmão. Adote esse critério na sua vida, minha irmã. Glória ao nome santo do Senhor. E crie esse relacionamento com Deus, um diazinho de cada vez, sem pressa. O que acontece com outros? Quem muito corre, cansa. Sai naquela carreira, sai naquela corrida, e é o dia inteiro orando, e é o dia inteiro buscando, e não compreendeu, se enebria, se embriaga das coisas de Deus, larga a família, larga o esposo, larga a esposa, larga as crianças, larga os amigos, e a vida vira uma bagunça, eu não preciso mais trabalhar, eu vou ficar no monte orando, e as contas chegando, e a luz corta, e de repente ele se vê injustiçado. Deus me deixou. Deus está de sacanagem comigo. Tudo que eu fiz para ele, agora ele está me deixando aqui passar fome, mas
Está lá em Eclesiastes, façamos o que é bom no tempo oportuno, gradativamente. O dia não tem 12 horas de dia e as horas da noite? Vai devagarinho, faz as coisas na hora certa. O que o Senhor disse aos discípulos quando foram encontrar-se com Lázaro, que estava adoecido, e depois veio a falecer, e depois veio a ser ressuscitado? Não tem 12 horas no dia, quem anda na luz não tropeça. Se você for andar de noite, você tropeça. Um dia de cada vez, fazendo as coisas certas, no momento certo, no momento oportuno. E as coisas de Deus não são diferentes, irmãos. Então procura traçar um plano na sua vida, um objetivo na sua vida espiritual de verdade, irmãos. Em nome de Jesus, Deus me põe no coração essa palavra. Irmãos, puxa vida, eu gostaria de chegar aqui para a Irmandade, mas seria um personagem, irmão, pregar aqui, pá, pá, tá. Às vezes Deus toma a gente, mas irmão, eu não está em mim. E Deus foi me ensinando também gradativamente. No começo do meu ministério, a gente virava pirueta aqui em cima, e aí acabava o culto, nem eu lembrava da palavra que eu tinha acabado de pregar. Então a gente vai criando esse relacionamento, e eu aprendi muito isso com o irmão N, devo a ele isso também, de ensinar, dizer, nem tudo é unção, cara, nem tudo é quebra. O povo de Deus precisa de instrução, e ele me disse uma vez, nós não vamos vencer pelo grito, nós vamos vencer pelo argumento, de traçar um plano na pregação que Deus der, e conseguir ir pregando e compreendendo o que eu estou falando. Eu sei exatamente o que eu estou falando, e sei também naquilo que Deus está falando comigo. Na hora que a gente conseguir alcançar essa compreensão das coisas de Deus, todo culto vai ser top. Você nunca vai se frustrar. Quando você for no culto, vai dizer você que é da CCB, como nós sempre fomos. E nós temos isso aqui, tá? Aqui no Alphaville acontece isso. Quer ver? Às vezes você ouve alguém da própria CCA. Vamos congregar no Alphaville? Aí eles dizem, não, os irmãos são muito devagarinho lá. Acontece direto. E a gente entende isso. Vamos congregar lá com o Humbertinho. Vamos, o Humbertinho rebenta na pregação. Entendeu? E você falou, qual central da CCB não é friona, que está os anciãos mais velhos? É a central, santo Deus. É verdade ou mentira? Então é uma compreensão da graça. Eu não estou aqui defendendo bandeira, não. E nem me defendendo. Nós somos devagarinho mesmo. Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo a aproveitar todas as coisas. Ontem, fui jantar na casa de um irmão, que gentilmente nos convidou, nosso querido irmão Eduardo, irmã Marcinha. E ele me contando, ele mostrou algumas fotos, que ele tinha feito cirurgia bariátrica, tinha 160 quilos, perdeu 80 quilos, ou 74 quilos, e contando. E aí ele pediu umas pizzas lindas lá, nossa, que maravilha. E ele falou, irmão, tive que aprender a comer de novo. Irmão, ele com uma lasquinha desse tamanho assim da pizza, assim. Mas ele comeu um tiquinho de cada uma. E o boca aberta aqui comeu metade da pizza e não conseguiu comer o resto, porque a primeira que chegou já só não comeu a caixa porque a irmã tirou. Entendeu? Então ele pega um pouquinho de cada coisa e aproveita de tudo. Achei tão bacana que ele me trouxe um ensinamento para a minha vida também. E na vida espiritual é assim também. Você vai e não se inebria, mas aquilo está lá. Pouquinho que seja, tem que comer, porque senão ele morre, né? Morre de fome. Assim as coisas espirituais. Pode te parecer pouquinho, pode te parecer fraquinho, pode parecer devagarinho, mas você está se entregando, você está construindo um relacionamento. Imagina, você marca, irmãozão, a juventude aí, os meninos, menina, ou irmão, seja quem for, marca um encontro com uma moça, com um moço, nunca se conheceram, vai lá nesses aplicativos aí, essas tentações que vocês arrumam, e marca um encontro. Ou conhece uma moça na reunião de jovens, na reunião da mocidade, e marca um encontro, um moço. A primeira vez que vê ele, oi, paz Deus, amém, tudo bem, tudo bem. Nossa, eu te amo tanto, a moça vai falar, uai. Que é isso? Não, eu te amo, eu mato e morro por você, sai fora, nem nunca te vi, não sei nem seu nome, você me ama na cadeia. Então, aquele relacionamento vai ser construído. Talvez ali algum tempo ele vai dizer, olha, aquele dia que eu te conheci, eu comecei a gostar tanto de você e hoje eu te amo. Nossa, vai ser bom de ouvir por irmão, para moça, vai falar, nossa, foi construído, aquilo foi construído a 4 mãos. Então hoje Deus estende a mão para você. Longe de mim fazer qualquer alusão dizendo que essas aqui são as mãos de Deus,
Misericórdia, quem sou eu? Mas também estou, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, estendendo a minha mão para o Rei da Glória, pedindo, Senhor, pega na minha mão e me direciona, me ajuda. Estenda você também, irmão, as tuas mãos e diga, Senhor, direciona os meus passos, direciona o meu coração para fazer a tua vontade e para criar, Senhor, esse relacionamento contigo. E Anamanaia, Jesus, e o Senhor diz essa noite por esta sua palavra, glória, 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 o nome do Senhor. Meu servo, minha serva, nós vamos construir junto uma relação de amizade, de cumplicidade, de proteção, de Deus e servo. E nós sempre estaremos juntos. E não haverá desobediência, não haverá tristeza, não haverá castigo, só haverá glória, só haverá bênção, só haverá alegria. Olha que coisa boa, que coisa melhor que isso do que as bênçãos de Deus? Faça assim também, meu querido irmão, minha irmã. E o Senhor te diz por esta palavra, a minha mão está para te abençoar. Estende as tuas mãos a Deus, irmãos, para Deus, e pega na mão do Senhor, como tem aquele hino da harpa, segura na mão de Deus e vai. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que Deus nos dá, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Oremos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amado Deus, Pai Celestial, te damos graça porque preparaste de estarmos juntos essa noite, glorificando ao Senhor, adorando a Deus na beleza da tua santidade. E tudo aquilo que nós precisamos, graças te damos, porque o Senhor nos tem proporcionado e nos tem também ajudado. Ó Deus maravilhoso, faze de nós, Senhor, instrumento para o teu louvor e toca nas nossas vidas com a tua graça maravilhosa, para que em todo o tempo estejamos firmes fazendo a tua vontade. Graça te damos pelo culto, pela oração, pelos anúncios, por esta oração, pelos hinos e também pela tua santa palavra. Queremos crer que ela tocou nos nossos corações e nos colocou, Senhor, para pensar um pouco e para fazer a tua vontade na terra, Senhor. Guarda esse restinho de sábado. Amanhã temos um dia cheio de compromisso na tua casa, é o dia do Senhor, dia de adorar a Deus. Desperta o teu povo pela manhã, no final da tarde também, nos 2 cultos, que possamos estar juntos, adorando ao Senhor de todo o nosso coração. É o que nós pedimos a Deus, certos de sermos recebidos aí no céu através da nossa oração, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, para despedir, o hino 1, 2, meia dúzia, 126.
pois nos mandou o Consolador. Ele é o forte vencedor. A Ele Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém.